E aí galera, aqui é o Matheus. Essa daqui vai ser, se não me engano, a penúltima aula de vocês do processo trainee. E a gente vai falar da API. Então vamos lá, o que seria a API? A API vai ser um intermediador do banco de dados e do cliente. Então a gente sabe que o cliente, que é o front-end, ele manda informações constantemente do banco de dados. Então a gente precisa de um intermediador que vai tratar das informações e vai receber as informações do front-end, vai tratar elas e vai mandar para o banco de dados, fazer requisição para o banco de dados. Então a gente define basicamente assim quatro ideias, quatro funções para a API. E essas quatro funções a gente chama de CRUD. Elas são, se você pesquisar na internet, são métodos HTTP. E o CRUD ele significa o C de create. Ele é um método que a gente usa para criar uma instância no banco de dados. Então, o front-end vai mandar informações para o API e a API com essas informações vai mandar para o banco de dados que vai criar a instância. Aí a gente tem o R de read, que é ler informações, né? Então, a gente recebe em requisição do front-end na API e a API recebe as informações do banco de dados. Tem o update, que é atualizar informações. O front-end manda informações que vão ser atualizadas para a API e assim a API manda para o banco de dados. E para as informações de determinada instância serem atualizadas. E tem o delete. O delete é necessário um parâmetro de identificação, né? Geralmente a gente identifica uma instância pelo ID dela. Então o front-end vai mandar um ID para a API e a API vai mandar a requisição de delete naquele ID lá. Então agora indo para o nosso next, você vai ter que acessar a API através dos links dessa API e no next a gente sabe que o roteamento da API é feito da mesma maneira que nas páginas. Então, por exemplo, se você fizer aqui uma API, a gente faz aqui na pasta API, essa pasta API tem que dar dentro de pages, né? Aí a gente faz aqui dentro da pasta API, por exemplo, uma pasta de restaurante. Aí a gente faz aqui esse arquivo slug.tsx, onde vai ter todas as funções do nosso CRUD do restaurante. Aqui eu usei uma rota dinâmica, né? Porque a gente vai precisar de uma rota dinâmica, por exemplo, para deletar ou para atualizar. A gente precisa ter essa rota dinâmica para pegar o segmento dinâmico e identificar a instância. Mas então, aí a gente tem esse diretório aqui e a gente vai poder acessar essas funções do CRUD, por exemplo, pela rota API barra restaurante. Aí como aqui é uma rota dinâmica, pode ter, sei lá, uma string aqui. Esse slug que é uma string, a gente declara que é uma string. E aqui pode ter uma string, pode não ter nada e etc. Então, feito esse arquivo do restaurante, a gente vai definir aqui as nossas funções do CRUD. Primeiro que você tem que fazer é fazer uma função render, que vai receber uma requisição e uma resposta. Essa requisição, essa resposta, ele está reclamando aqui porque a gente não está fazendo uma tipagem, né? Ele pode ter qualquer tipo, mas a gente vai fazer essa tipagem já já. Então, como a gente tem essa função render, ela vai ser executada quando a API nesse link URL for chamado. Daí ele vai receber esses parâmetros de req e resposta, né? Requisição e resposta. Mas como a gente sabe qual tipo de requisição que vai ser feita, a gente vai usar a propriedade method da requisição. Então a gente vê aqui, se requisição.method for get, aí ele vai fazer toda a requisição get. Se a gente fizer, por exemplo, a gente quer uma requisição que é de criar, aí a gente bota aqui requisição.method igual a post.
que é o que é a mesma coisa do create. Mas enfim, fazendo aqui a requisição get. Na requisição get a gente precisa ter um parâmetro de identificação, né? Ele vai receber através dessa rota dinâmica uma string, então a gente manda uma requisição nessa string, nesse restaurante com essa string. E como é que a gente pega essa rota dinâmica? Esse segmento dinâmico, né? A gente vai vir aqui, const slug igual a requisição.carry. Nesse requisição.carry é onde está o segmento dinâmico da nossa requisição. Então a gente vem aqui e vai fazer a consulta no banco de dados e vai procurar por esse restaurante. Então a gente vem aqui no Prisma, você já deve ter visto isso com o Eduardo. Aqui a gente quer a model restaurante, então vai ser prisma.restaurante. Aí tem o método find unique, que ele vai achar só um restaurante. E aqui, como você tem que passar um elemento um parâmetro de identificação, a gente passa um objeto com a propriedade where. E aqui a gente passa o nosso slug, que é por onde ele vai receber vai conseguir identificar a instância. Então, feito a consulta no banco de dados, a gente pode setar a nossa resposta para o front-end. Né? Caso tenha dado certo essa consulta, a gente pode setar um status, um código de status de 200, por exemplo, que é o código de status de sucesso. E aqui a gente seta uma mensagem, um corpo JSON para o front-end, que aqui vai ser o nosso restaurante. Mas suponha, por exemplo, que não vai ser sempre que a gente vai dar certo. Então a gente teria que fazer uma condicional aqui, ver se realmente existe, né? Se a gente conseguiu receber um restaurante, os dados do restaurante, a gente faz isso aqui. Se não recebemos o restaurante, a gente pode setar aqui um código de status de 500, se não me engano, que é o de erro, né? É um código de erro. E aí a gente vem aqui e seta um JSON. Fala, aconteceu algum erro. Esse daqui a gente já está escrevendo que aconteceu com o erro, né? Mas você pode também pegar o erro através do ponto .cat. Esse ponto .cat ele vai pegar o erro. E aqui com esse erro a gente pode fazer uma função e aqui você trata direitinho essa função, certo o status code dela. Mas aqui a gente pode só, por exemplo, vamos supor que quando der errado é porque não achou o restaurante. Então a gente vai citar aqui o código 404, que é o de not found, e a gente bota aqui uma JSON de não existe tal restaurante. Agora fazendo o método de requisição post, a gente vai fazer a mesma coisa com o segmento dinâmico, só que não é no mesmo lugar do hack.carry. Agora os dados que são passados do front-end para a API estão no hack.body. Então a gente pega aqui as propriedades que a gente quer para para mandar para o banco de dados para criar a instância. Eu vou supor aqui que a gente quer o nome do restaurante, o e-mail e o fone. Daí daqui a gente pega a requisição.body. Daí a gente monta aqui const restaurante e a gente faz a comunicação com o prisma.restaurante.create e aqui a gente passa nosso objeto com os dados. A gente bota data igual a data,
Essa propriedade data vai ser todos os atributos que a gente vai usar para criar a instância no banco de dados. Então a gente vai passar aqui o nome, o e-mail e o fone. E então a gente seta o código de status, né, para 200. E então a gente pode mandar de volta como JSON o restaurante. Isso se der certo, no caso. Né? Se não der certo, a gente pode fazer a mesma coisa do que aqui. Só que aqui no post ele não vai retornar um código 404, que é um código not found. Ele vai retornar um código, sei lá, 500, que é de erro interno do servidor, ou outro código aí, de bad request, etc. Agora fazendo o nosso método, dentro do post, fazendo o nosso método da update na instância. Fazendo nosso método de update na instância, a gente vem aqui e vê o método effect. E aí a gente vai precisar tanto do slug, né, quanto dos dados name, e-mail e phone que vão ser atualizados. Então a gente passa aqui o slug, requisição.carry. Aqui a gente vai pegar os dados que vão ser atualizados. Mas não necessariamente esses dados vão ser fixos, por exemplo. Né? Não necessariamente a gente vai sempre atualizar o nome, e-mail e fone. Então a gente vai pegar só os dados. Né? A gente vai pegar os dados do requisição.body. E aqui em count restaurant, eu só estou esquecendo de um detalhe, essa função é uma função assíncrona. Então a gente precisa deixar um await antes. Essa função prisma, restaurante fine unique é uma função assíncrona, então precisa ter o await. A gente vai prisma.restaurante.update. Daí a gente passa o objeto, tem que passar o parâmetro de identificação, né, da instância que a gente vai atualizar, no caso é o slug, e passa aqui o dados, o data. Passa aqui o data, que vai ser todos os atributos que vão ser atualizados. Agora fazendo finalmente o nosso método de delete, a gente vai fazer a mesma coisa. É quase a mesma coisa do que se a gente fizesse aqui com o get. A diferença é que o get ele vai pegar informações. A gente aqui ele vai identificar uma instância pelo slug e vai deletar essa instância. Então a gente pega aqui o slug, e daí a gente já manda para o banco de dados desse slug. A gente passa o objeto, que aqui vai ser o slug. E o mesmo detalhe das outras requisições. Você tem que verificar aqui se teve chance de sucesso, se não teve. Aí só terminando aqui o status código que a gente não setou, né? Então a gente passa aqui um status código 200, caso tenha tido sucesso, e JSON o restaurante. Aí você verifica também se teve chance de sucesso, se não teve, aí você passa aqui um código de status de erro, falando uma mensagem que houve um erro em determinada requisição. E aqui no delete, a gente pegou o segmento dinâmico, mandou para a função prisma restaurante.delete e verificamos
mandamos aqui no where qual que vai ser o parâmetro de identificação da instância que a gente quer deletar. Daí a gente faz a mesma coisa. A gente seta um parâmetro, a gente seta um código de status e uma versão aqui. É a mesma coisa, verificar o erro, se conseguiu ter sucesso, se não, você dá um código de status de erro. Então a gente precisa consumir essa API no nosso front-end. A gente usa a ferramenta Axis, que é especializada nessas chamadas e requisições HTTP. E a gente poderia usar o Axis toda vez que a gente precisasse, por exemplo. A gente precisa numa página, a gente usa o Axis. A gente precisa em outra, a gente usa o Axis. Por exemplo, em qualquer página a gente vai ter chamadas para API o tempo todo e aí você poderia usar o Axis. Mais por mais para facilitar a nossa vida e ficar evitando repetição o tempo todo, a gente não fica fazendo essa comunicação o tempo todo. A gente não usa o Axis o tempo todo, a gente define funções, padrões que vão consumir a API. E daí a gente exporta essas funções para todo o nosso projeto. Então a gente faz aqui ó, na pasta source, a gente faz a pasta client API. E aqui eu já fiz a pasta restaurantes, que vai ser a que vai consumir a API de restaurantes. Daí aqui então vamos fazer uma função que vai consumir o método get do restaurantes. A gente usa aqui o use restaurant.test. Primeira coisa que a gente tem que fazer é importar o Axis. E aí a gente exporta a função para todo o nosso projeto e cria essa função use restaurant. E a gente vai receber aqui um data. Daí, como é uma função get, a gente vai precisar usar o useEffect. Porque o useEffect ele sempre é executado na primeira. Sempre que é uma página chamada, ele é executado. Então a gente precisa usar esse useEffect. E daí, se o useEffect ele vai tornar a função. Primeiramente, a gente vai precisar aqui, na verdade, não vai ser um data, porque como a gente quer só pegar informações, ele vai ser um segmento dinâmico. Né? Então a gente chama aqui de restaurante slug e a gente dá um access nesse restaurante slug. Aqui vai ser a URL da API. Como a API a gente colocou que seria uma rota dinâmica, a gente manda também uma rota dinâmica, que vai ser API restaurante. E aqui a gente bota o nosso segmento dinâmico. Daí a gente pode botar um ponto .dem, que é quando tiver sucesso. Que vai receber um objeto data e a gente vai executar essa função. A gente vai precisar aqui usar um useState, né, para sempre estar atualizando o estado do data. Então vai ser const data use data, não, é set data igual useState. E daí aqui ele vai receber as informações do
da API. E com as informações da API, a gente dá um set data com esses dados. Aí você pode fazer aqui também um ponto catch, que é para pegar erro. E aqui a gente faz um tratamento de erro. Enfim, aí o useEffect ele vai fazer a chamada para a API através do Access. Vai setar o data com os dados que a gente recebeu da API. E daí a gente retorna para o front-end esse data. Só lembrando aqui que a gente vai ter que importar o useState, né? Então a gente vem aqui e importa o useState. Assim a gente vai ter acesso no nosso projeto a essa função userRestaurant. Então, por exemplo, se a gente estiver numa página aqui e a gente precisar da informação de um determinado restaurante, a gente só importa essa função e usa o useRestaurant. Mas agora vamos fazer uma função que consome o método create, o método post. Então a gente vem aqui no client API, vem em restaurante, cria create restaurant. De novo a gente vai importar o access. E aqui a gente vai fazer a nossa função. Nossa função create restaurant. Agora sim ela vai receber um data. E daí a gente dá um useState de novo. E aí a gente faz a chamada para a API. Na verdade a gente não precisa usar um useState, a gente vai retornar direto o que a API retornar. A gente vem aqui, faz a chamada para o Access. Só deixa eu ver aqui. Tá certo. Access.post, e aí aqui a gente manda a nossa URL da API. E aqui um objeto com os nossos dados. Aí se você quiser, você poderia tratar isso com cat, com erro, etc. Agora vamos fazer uma que delete. Não, uma que dê update. Porque deletar é bem parecido com criar, né? E aqui a gente vai importar o Access novamente. E construir a nossa função update restaurante. Esse update restaurante a gente vai colocar que vai receber um parâmetro where e o data. Daí aqui a gente retorna access.update. A gente vai ter que passar pelo uma rota dinâmica, né? Para o parâmetro de identificação, que vai ser o where. Ou a gente pode colocar aqui como restaurante slug. E a gente passa aqui o mesmo do get. E aqui a gente passa nosso data.
Para o método get é a mesma coisa do que. Ou para o método delete é a mesma coisa do que o get. A diferença é que vai ser return access.delete. Daí aqui a gente passa a nossa rota, que vai ser pages. Não, aqui não tem pages não. Tá errado. Aqui é pi barra. Pô, esqueci aqui, ó. Restaurantes. API barra restaurantes. E aqui a gente passa o nosso restaurante slug. Então vai ser do mesmo modo, né? Vai pegar um restaurante slug, vai receber da função esse slug e ele vai passar uma rota dinâmica aqui da API da nossa model restaurante com esse segmento dinâmico aqui. Agora tendo as nossas funções do CRUD definidas e as funções que consomem a API definidas também, a gente pode tornar o nosso projeto Next seguro, né? A nossa API segura falando dos tipos. Que quando a gente trabalha em TypeScript é interessante a gente fazer essa tipagem dos dados para a gente, quando houver alguma mudança indesejada que ocasione algum erro, tanto o front-end como o back-end eles vão reclamar. Por exemplo, se eu mudar alguma coisa no back-end que cause algum problema no front-end, ele vai reclamar. Então, como é que a gente faz isso? A gente vai ter que declarar o tipo de algumas variáveis aqui, como rec e res, de requisição e da resposta. E vamos ter que criar o tipo da resposta que a gente espera receber aqui. Primeiramente, a gente vai importar aqui o Next API Response e o Next API Request. Então, a primeira coisa que a gente faz aqui é declarar. A requisição vai ser do tipo Next API Request. E a resposta vai ser de Next API Response. Mas a gente aqui no Next API Response, a gente também vai declarar o tipo de dado que a gente espera receber. Então a gente vai criar aqui o tipo, vamos dizer assim, restaurante. E a gente espera receber um nome, que é uma string. A gente pode esperar receber um e-mail, também que é uma string. Ou um fone, um inteiro. Na verdade, acho que aqui é number, né? Isso. Beleza. Daí a gente vem aqui e a gente coloca aqui o Next API Response é do tipo restaurante. Só arrumando aqui, suporte maiúsculo. Mas enfim, geralmente não vai ser tão simples assim. A gente pode fazer um tipo de dado que mais complexo, que seja mais complexo, que vamos supor que seja um restaurante full, né, que ele vai aparecer restaurante com as categorias. Daí seria o que? Seria a moda restaurante junto com o menu e a category vai ser a moda menu category. Aí você pode fazer vários vários modos, submodos, uma dentro da outra, assim, desse jeito. Geralmente vai ser assim que vai ser feito.
Porém, vamos só entender a ideia principal aqui de tipagem. Então a gente fez aqui o tipo restaurante e a gente declarou que a requisição vai ser uma Next API Request e o response vai ser uma Next API Response do tipo restaurante que a gente declarou, que é o tipo de dado que a gente espera que saia aqui da API. Agora, para a gente fazer isso no front-end, é bom a gente exportar esses tipos aqui de dados que a gente espera receber da API para um arquivo central. Então a gente vai vir aqui no client API e a gente vai fazer um arquivo. A gente chamar de pautas de saída. Daí aqui a gente vai importar nosso restaurante, nosso tipo restaurante. Por todo lugar errado, bora botar outro nome aqui. Vai importar o nosso tipo do restaurante. Aí, por exemplo, se a gente tiver outras APIs, sei lá, a API, a rota da category, a rota do menu. Daí a gente fez os tipos dele em cada arquivo dele. Aqui a gente fez a category type, a gente fez aqui o menu type. Daí a gente vem aqui, nós vamos exportar um objeto que vai conter todos os tipos de informações que podem ser recebidas pela essa API. Então a gente bota routes output, é só um nome, se vocês quiserem fazer outro. Daí, tipo, a gente pode colocar aqui como chave o nome da moda. Vamos colocar aqui restaurante. E aí vai ser restaurante type category type menu type. Daí para que a gente vai usar isso daqui? Porque a gente também vai precisar tipar as funções que a gente fez lá de consumir API. Então a gente vai vir aqui no nosso client API e vir vamos supor só no create restaurant aqui. Essa daqui a gente importa o nosso routes output e a gente vai esperar que essa função aqui retorne pra gente uma access promise, que aí você vai ter que importar ela também. Daí a gente espera que ela seja uma access promise do tipo routes output. Daí aqui você vai colocar o tipo da moda, a chave que a gente fez lá, né? Como essa daqui é uma moda restaurante, vai ser restaurante. Daí ele vai vir aqui no routes output que a gente fez e ele vai pegar o tipo da moda restaurante, que vai ser restaurante type. Agora vamos supor que a gente precise fazer o create category. Daí você vai fazer o mesmo esquema, importar o routes output e aqui você vai colocar a category. Que esse daqui é um objeto. Ele vai retornar o valor dessa chave aqui, que seria a chave category. E aí galera, o conteúdo de API é essencialmente esse, mas só para deixar claro aqui, o routes output ele vai ser um tipo também, não vai ser uma const não. Então é isso, qualquer coisa vocês podem mandar mensagem para mim pedindo dúvida,
Eu vou mandar a listinha lá no Google Classroom. E vocês podem mandar dúvida lá no comentário particular também pra mim. Falou, galera.